Segunda carta de Pedro, capítulo 2, do versículo 1 ao 9, nós veremos a condenação dos falsos pastores. Verso 1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Pedro diz que no passado apareceram falsos profetas no meio do povo, e assim também vai aparecer falsos mestres entre vocês. Eles ensinarão doutrinas destruidoras e falsas até o ponto de negarem a Jesus, o Mestre que os resgatou. E isso fará que caia sobre eles rápida destruição. Quais são as características dos falsos mestres ou falsos pastores? Primeiro, eles surgem como membros da igreja. Eles agem de forma secreta, com hipocrisia, mostrando ser o que não são. Eles introduzem na igreja falsos ensinos, um falso evangelho, heresias destruidoras. Eles substituem a verdade da palavra de Deus pela mentira. A vida deles nega o que eles pregam. Eles são conhecidos como lobos em peles de cordeiro. Eles são falsos cristãos que pregam falsos ensinos. Infelizmente, o falso cristianismo e os falsos profetas são mais populares e mais desejados do que o verdadeiro cristianismo, que leva as pessoas ao arrependimento. As pessoas preferem os falsos mestres e os seus falsos ensinamentos, porque eles oferecem um caminho largo e uma vida fácil, e uma falsa espiritualidade e religiosidade. A pregação deles é fermentada pelo falso ensino. Eles até citam a Bíblia nas suas pregações ou ensinos, porém, o que prevalece são as suas palavras e não a palavra de Deus. Eles ajustam a palavra de Deus ao seu falso ensino, inventando um novo significado para a palavra de Deus. Esses falsos mestres, eles negaram a Cristo quando rejeitaram o seu senhorio. O propósito deles era de mercenários. Eles eram motivados pelo dinheiro. E Pedro diz que o juízo deles não demora. Versículo 2. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Pedro diz que muitas pessoas seguirão as práticas libertinas dos falsos mestres que vivem uma vida para satisfazer os seus desejos pecaminosos. Essas pessoas que crerem no falso evangelho viverão um falso cristianismo. Muitas pessoas vão falar mal do cristianismo por causa dos falsos mestres que ensinam as pessoas a darem um mau testemunho e viverem um falso evangelho. Verso 3. E por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Pedro fala que esses falsos mestres são motivados pelo dinheiro. Eles fazem das pessoas comércio. O propósito deles é ganhar dinheiro e não na salvação delas. Eles são mercenários e não pastores de rebanho. Eles pregavam falsas doutrinas com o propósito de enganar as pessoas e ganhar o dinheiro delas. Esses falsos mestres elogiam as pessoas e fazem grandes promessas com a intenção de enganar elas para obter o dinheiro delas. Pedro diz que o ministério e a vida dos falsos mestres ou falsos pastores podem até dar certo por algum tempo, mas um dia chegará o juízo deles, porque Deus predisse sua punição
há muito tempo, e a condenação deles é certa. Versículo 4. Porque se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Pedro vai nos mostrar 3 exemplos de juízo. O primeiro foi a rebelião que houve no céu e a queda dos anjos. Satanás arrastou consigo a terça parte dos anjos. Esses anjos foram lançados no inferno e aguardam o juízo final. Se Deus não poupou os anjos que estavam no céu e se rebelaram, lançando eles no inferno, qual será o juízo daqueles que desviam o povo da verdade? Versículo 5. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, a 8ª pessoa, o pregador da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Pedro traz o segundo exemplo do juízo de Deus. Pedro diz que Deus julgou aquela perversa geração antediluviana, trazendo punição a eles, mas salvando Noé e sua família. Deus aplicou a sua justiça, condenando aquela geração perversa, mas salvando Noé e sua família. Se Deus não poupou a perversão daquela geração de Noé, o que ele fará com os falsos mestres? O que ele fará com os falsos pastores? Verso 6. E condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo as cinzas e pondo-as para exemplo aos que vivessem piamente. Pedro traz o terceiro exemplo do juízo de Deus. Deus julgou Sodoma e Gomorra porque eram cidades violentas e pervertidas sexualmente. A Bíblia diz que o pecado deles chegou a Deus, e Deus enviou juízo sobre essas 2 cidades, reduzindo elas a cinza. O juízo que Deus aplicou em Sodoma e Gomorra ficou como exemplo para as próximas gerações, para saberem o que acontece com aqueles que vivem uma vida impiamente. Os falsos mestres, os falsos pastores, com seus falsos ensinos, levam muitas pessoas a viverem uma vida ímpia, trazendo sobre elas juízo e condenação. Versículos 7, 8 e 9. Verso 7. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos, e reserva os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Pedro fala sobre o livramento do justo Ló, que antes do juízo teve que ser arrancado de Sodoma. Ló, mesmo estando em Sodoma, não concordava com o estilo de vida libertino daquelas pessoas. A alma justa de Ló era atormentada diariamente por causa daquilo que via e ouvia daquelas pessoas que praticavam iniquidade. Assim como Deus deu o livramento para Ló, tirando ele de Sodoma, Deus sabe livrar da provação os piedosos. Deus também guarda os maus para o dia do julgamento. Os piedosos são pessoas que vivem uma vida devota a Deus. O que é devoção cristã? Primeiramente, é importante saber que a devoção a Deus é um ato voluntário e que cada um precisa buscar individualmente. Esse termo, que tem origem no latim, significa a ação de se dedicar a algo, se consagrar ou cultuar. Um dos grandes exemplos de devoção que encontramos na Bíblia é do apóstolo Paulo, que dedicou a sua vida à pregação do Evangelho. Ele escreveu lá em Gálatas capítulo 2, verso 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo em mim.
E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ele entendeu que o mais importante em sua vida era viver para a glória de Deus. Afinal, foi para isso que fomos criados. Encontramos ainda outros exemplos ou textos bíblicos que nos mostram como e por que viver uma vida de devoção a Deus.